O primeiro tipo de botão individual que a gente pode utilizar é qual? O botão número 1, botão individual. O botão individual, qual que é? Como que eu crio esse botão e quais os problemas dele? Tem uma dificuldade que ele vai apresentar para você, principalmente em questões de tempo, durante a criação do dashboard, durante a criação do seu relatório de indicadores online automatizado. Porque o que a gente quer aqui? A gente quer criar isso uma vez, só uma vez, criar o relatório e depois colocar ele para rodar de forma automática. A gente liga um botãozinho, uma chave automática e define lá quais horas que a gente quer que ele realize a atualização e ele vai se atualizar automaticamente para nós. E aí, é claro que o que a gente está vendo aqui é uma situação ligada a layout, uma situação ligada a você preparar esse dashboard, esse relatório, para que o gestor, para que a pessoa que vai decidir tenha uma facilidade na utilização. Então, beleza. Agora nós entramos no ponto de quais formas você pode utilizar para criar esse botão. Aqui em inserir, ó, olha só, estou navegando na parte superior aqui, ó. Na parte superior, ele tem lá as guias e eu tenho aqui o item inserir. Estou dentro dessa guia aqui, que é a guia inserir. Aqui dentro dessa guia inserir, olha lá o que a gente tem lá. Botões. Então a ferramenta, por trás, ela já está preparada para a gente ser produtivo durante a criação do relatório. Aqui a gente tem uma opção, que era uma opção mais nativa do Power BI. Lá do início do Power BI, em 2016, Power BI é uma ferramenta nova, relativamente nova, né, 2016 aí. Ele já vinha com esse em branco aqui, ó. São botões, esse botão pode ser uma seta, um voltar, uma informação, enfim, tem vários botões aqui. Inicialmente, a gente vai começar por esse botão aqui em branco. Então, cliquei nele, selecionei ele, cliquei lá no botão e ele inseriu aqui o botão, ó. Tá lá. Aí eu tenho que formatar esse botão, né? Então, eu clico lá, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui em geral, por exemplo, não em geral não, em estilo. Aqui em estilo, ó, eu vou colocar um texto nesse botão. Então, o que eu faria aqui? Ó? Eu deixaria aqui um texto com a descrição resumo, que é a aba que eu tô, né? Por que eu tô colocando o resumo lá? Porque na aba que eu tô nesse momento, ela se chama resumo, tá? Por isso que eu tô dando essa nomenclatura. Legal. Beleza. Coloquei esse botão aqui. Aí eu vou fazer umas formatações aqui, ó. Então, eu tô aqui no estilo, já coloquei o texto. E aqui em formatação, ó, padrão, ele vai ficar assim. Ah, mas e quando for focalizar? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer já antes de fazer qualquer formatação aqui, ó, é desligar aquela borda lá. Tá vendo que ele tá com uma borda grande lá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar aquela borda. Então, olha lá, desliguei a borda, tá? Desliguei a borda. Aí, o que você pode fazer? Estilo, cliquei nele, tô no botão, na guia botão, e tô indo aqui em estilo. Em estilo, eu vou mudar pro padrão, em vez de ficar no padrão, eu vou colocar ao focalizar. E o que acontece? Aqui eu posso fazer algumas formatações para quando eu focalizar, o que é que vai acontecer aqui? O que está querendo dizer aqui? Ó? Esse estilo, quando ele tiver, ele tem 4 opções aqui. Ó. Padrão, ao focalizar, ao pressionar e desabilitado. Então, esse ao focalizar aqui que a gente marcou é para quando a gente focalizar fazer o quê? É quando a gente passar o mouse em cima do visual. Veja que nesse momento, o que está acontecendo aqui? Ele não está fazendo nada. Por que não está fazendo nada? Porque a gente não habilitou nenhuma forma diferente. Então, olha só. Estou com ele selecionado. E aí, ao focalizar, eu quero que ele faça algo diferente. Então, eu vou vir aqui nesse preencher, ó. E aí, eu vou colocar aqui em 0, tá? E vou... Opa, peraí que eu perdi aqui, hein? Tá ao focalizar, tá ao focalizar. Então, quando tiver... Quando for para passar o mouse em cima, por exemplo, eu quero que ele fique esse laranjinho aqui, ó. E aí, o que está acontecendo? Tá vendo olha o que vai acontecer. Vamos voltar para o padrão aqui, ó. No padrão, veja que ele está ficando em branco lá, ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui em preenchimento e vou colocar isso aqui para 0. Não é para 0, é para 100, na verdade, para ele ficar totalmente transparente. Beleza. Então, quando tá padrão, ó, não tá acontecendo nada lá, né? Tá padrão, não tá acontecendo nada lá. Aí, ao focalizar, o que é esse ao focalizar? É a gente padronizar isso agora,
Ou seja, eu selecionei o ao focalizar e o que eu fazer dentro desses itens aqui agora, eu vou alterar apenas nesse ao focalizar. Então, por exemplo, eu quero que quando eu for focar o mouse em cima daquele botão, eu quero que ele fique em laranjinha e transparência 0. Beleza. Já está certo aqui. Então agora o que vai acontecer? Quando a gente passa o mouse lá em cima, olha lá, ele muda a cor. Formatei esse botão, o que teria que fazer? Dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Que aí eu já pego a formatação dele. Aí eu seleciono ele. Ele era resumo. Agora ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar a outra, o outro que tem aqui é o quê? Detalhe, beleza. Então vai ter lá detalhe. E aí, olha lá, em detalhe, no botão que eu quero que fique detalhe, eu vou lá em estilo, onde estava escrito resumo, aqui ó, eu vou mudar para detalhe. Ah, legal. O que eu teria que fazer nesse caso? Esse botão aqui, ó, que está detalhe, eu tenho que dar uma ação para ele. Para quê? Para quando eu clicar aqui em cima, ó, ele me levar para a aba detalhe. Como que eu faria isso? Vai lá na ação. Então, olha só. Estou com o botão selecionado. Fui lá na guia botão, aqui, ó, ação, e aciona essa ação. E aí ele vai te dar as opções aqui para te determinar qual que é a ação que tu quer tomar, qual que é a ação que tu vai dar. Ah, vai ser a ação de navegação entre páginas. Aí tu clica lá e seleciona. E aí ele vai te perguntar, ah, mas para qual que é a página que tu quer ir? Qual que é o destino? O destino é o detalhe. Tá vendo? Então o que eu teria que fazer aqui agora? Quando eu clicar lá, ó, em detalhe, o que ele vai fazer? Ele vai me levar para a aba detalhe. Agora olha só, qual que é o problema disso aqui? Nesse caso aqui, como a gente está na aba resumo, nós teríamos que fazer algumas formatações aqui. Quais que seriam essas formatações? Ah, eu teria que pegar esse visual aqui e eu tenho que diferenciar ele do outro, porque eu tenho que mostrar para o usuário final que ele está nessa aba. Essa aba aqui, ó, o resumo, esse botão resumo, ele se refere a essa aba resumo, que é a aba que a gente está agora. Beleza? Legal, né? Então vamos facilitar a vida da pessoa que vai tomar a decisão, porque senão o que acontece? Isso que eu estou te falando agora aconteceu há bem pouquinhos dias não, há alguns dias atrás. A pessoa estava navegando entre abas e os botões eram iguais em todas as abas. Iguais não, eram botões com descrições diferentes, eram botões de texto, mas o usuário ele não sabia em qual página que ele estava. Basicamente a situação era assim, ó, eram duas DRE. Deixa eu te explicar que senão você não vai entender. Eram duas DRE. Uma DRE era a nível de caixa e outra DRE a nível financeiro. Ah, o que é isso? O que é nível de caixa e nível de financeiro? Não é o foco do momento. Mas as duas são muito parecidas. E estava uma em cada aba. Imagina que tinha um relatório, uma DRE é um relatório, uma DRE é um indicador lá da contabilidade, em uma aba e na outra tinha outra DRE. As duas eram DRE, mas uma estava com uma referência de data e outra com outra. O que quer que seja isso, se você não entendeu, não tem problema nenhum. O que eu quero te dizer é que as duas abas eram muito parecidas. Tá? E aí, a pessoa não sabia quando ela estava numa aba ou quando ela estava na outra. Por quê? Porque faltou, quando criou o relatório, dar essa diferenciação entre uma aba e outra. Então, o que acontece? Se eu estou nessa aba, eu tenho que bater o olho aqui e ter ciência que eu estou nessa aba. Como que eu faço isso? É simples, ó. Primeira coisa, a gente pode vir aqui em estilo e fazer aqui uma coisa chamada, no texto eu não quero fazer nada, no ícone, no preenchimento. No preenchimento aqui, quando estiver padrão, eu não quero, nesse caso, deixar a transparência 100%. Eu vou voltar essa transparência para 30%, só que eu vou colocar um pouco mais escuro aqui, ó, para simular como se eu tivesse com aquele botão clicado. Ou seja, eu estou nesse botão, ó, veja que ele vai ficar mais escuro. Agora eu consigo diferenciar. É claro, principalmente se eu tiver 3 botões, né? Então, por exemplo, eu teria outro botão aqui, ó. E esse outro botão aqui teria a nomenclatura da outra aba, que no caso tá aqui embaixo. É a aba KPIs. Então, se eu ir lá e vir aqui e trocar isso aqui para KPIs. Pronto, agora eu consigo diferenciar. Isso aqui é storytelling, tá, gente? Facilitar a vida do usuário que vai tomar a decisão. Olha lá. Então, beleza. Agora, o que acontece? Quando se trabalha com botão individual, a gente fez isso só na primeira aba.
Aí tu vai ter que fazer isso de forma separada na segunda, na terceira, enfim, em todas as abas. O que a gente está fazendo aqui, né, é para a gente clicar e ir lá para outra aba, para a aba detalhe. Isso aqui, quando a gente publicar lá para o ambiente online, vai ficar melhor ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse aqui, esse e esse. Aí, o que teria que fazer? Dar um Ctrl C aqui. Quando os botões são individuais, é assim. Dá um Ctrl V lá na outra aba. Tem que configurar novamente, porque agora o botão que tem que ficar escuro aqui, para me indicar que eu estou nessa aba, é esse botão aqui, e não esse aqui como tá. Então, o que eu teria que fazer? Ah, teria que vir aqui, ou trocar eles de local, o que não é adequado, né? É importante que mantenha o padrão em todas as abas. Então, isso aqui que eu ia fazer não é adequado. O que eu teria que fazer nesse caso aqui? Teria que selecionar esse botão, ir lá no estilo, mudar aqui. Eu vou mudar isso só uma vez, tá? Para a gente não matar tempo aqui. Iria mudar para 30%, que foi o que eu utilizei na outra, e esse aqui agora, ele voltaria a ser 100%. Olha lá, teria que fazer isso aba por aba.